Nesse vídeo eu vou te falar como estudar para o Enem 2024 em pouco tempo, garantindo que você chegue super confiante e pronto para arrasar. Oi pessoal, o meu nome é Liliane Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu decidi fazer esse vídeo, pessoal, porque a verdade é que a gente sai do ensino médio sem saber estudar de verdade. Principalmente a gente que estudou em escola pública, a gente aprende que estudar é estudar na véspera da prova e olhe lá, viu? E quando chega a hora da gente se preparar para a prova do Enem, a gente vê uns videoaulas, faz uns exercícios e pronto, a gente acha que dá super preparado. Quem dera, viu? Assim, isso pode até funcionar, você pode passar em 2, 3 anos, uma hora você passa. Mas a real é que se você quer passar rápido, se você quer passar em pouco tempo, a gente precisa estudar com muito mais estratégia. A gente precisa entender de verdade como estudar pro Enem. E eu já falei várias vezes isso aqui no canal pra vocês. O Enem é uma prova de estratégia. E o que mais me entristece é ver pessoas que passaram um ano estudando, chegando no final do ano e não conseguindo passar. Porque elas esquecem tudo o que estudaram, não sabem fazer prova, não sabem fazer as questões do Enem, que são super contextualizadas, não sabem lidar com a ansiedade e, principalmente, não sabem lidar com o tempo de prova. Por isso que estudar por fases, com um passo a passo, é essencial para você desenvolver todas as habilidades que o Enem quer de você. Que você tenha uma ótima base em muitas matérias, que você saiba o que mais cai na prova, que você saiba fazer prova e o principal, que você saiba lidar com o tempo e com a pressão da prova. Isso é estudar com estratégia, isso é estudar para passar. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então vamos falar das fases. Vamos para a fase 1, o aquecimento. O aquecimento, pessoal, é aquela primeira semana que você está estudando e é uma semana super importante. E é super importante principalmente se você não tem costume de estudar, porque vai ser um saco. No primeiro dia você até pode conseguir estudar, mas depois do segundo, terceiro dia, estudar por muitas horas vai ficar um saco. E piora tudo se você estiver estudando e não estiver vendo resultado muito no que você está fazendo. Aí vem a desmotivação, você fica frustrado e acaba desistindo do estudo. Infelizmente, muitas pessoas desistem do estudo, justamente por não fazer essa primeira fase. Então, nessa primeira fase aqui, o essencial é você se adaptar ao estudo. Você quer estudar, por exemplo, por 5 horas por dia? Comece com menos, comece com 2 horas e vai aumentando gradativamente durante a semana esse tempo de estudo. Assim, o seu corpo tem tempo para ir se preparando para essa nova rotina de estudo, se preparando para estudar todos os dias, e assim você vai gradativamente aumentando essas horas do estudo. Porque, gente, vamos combinar, sentar por 5 horas quando você não estuda nada é um saco. Então, você estudar por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5 horas, você vai, querendo ou não, acostumando o seu corpo de pouquinho em pouquinho, sabe? E essa primeira semana também é super legal porque você pode ir se organizando no seu estudo. Você decide ali onde você vai estudar, testa lugares do estudo, tenta estudar na mesa da sala, no seu quarto, testa essas coisas, sabe? Testa um cursinho que você quer e se não gostar, você pode trocar para outro, sabe? Essa é uma semana de teste e adaptação. Agora que você já passou pela fase 1, já passou pela adaptação, vamos para a fase 2, os primeiros passos. Depois dessa primeira semana, você já começa com toda a sua carga horária. Se você vai estudar por 5 horas por dia, 5 horas. Se você vai estudar por 8 horas por dia, 8 horas, 4 horas, 4 horas. Você começa com toda a sua carga horária. Mas, ó, super importante dizer isso pra vocês, viu? Faz uma carga horária que seja sustentável ao longo do tempo, porque você vai ter que estudar até o Enem. Então, não abdique seu sono, sua rotina, suas coisas, sua alimentação pra isso, viu? Faça uma rotina de estudos que você consegue sustentar, viu? E essa é uma fase super importante se você, assim como eu, estudou numa escola pública ou estudou numa escola não muito boa que não te deu base nas matérias. Nessa fase, você vai começar do básico, aprender toda a base das matérias que você escolher. Aliás, se você não sabe o que estudar para o Enem em pouco tempo, o último vídeo do canal foi exatamente sobre isso. Se você clicar aqui em cima ou aqui embaixo, eu deixei o link para vocês, viu? Então, por exemplo, se você escolheu que vai estudar matemática, você vai começar bem do básico mesmo. Adição, subtração, multiplicação, divisão, fração, expressões numéricas. Você vai começar tudo do básico e aprender a matemática básica. Muitas pessoas que estão começando a estudar agora para o Enem em pouco tempo, querem começar estudando só o que mais cai. Mas, pessoal, se você não
não tem uma base no estudo, você vai pegar para estudar trigonometria, geometria plana, você não vai conseguir aprender, você vai se desmotivar, não vai ver que você está evoluindo, você vai gastar seu tempo e, infelizmente, muitas pessoas desistem exatamente porque não conseguem evoluir na matéria. E aí começa a falar, não é para mim, eu não consigo. Então, por isso, essa fase de primeiros passos é super importante, porque assim você vai construir exatamente a base do seu estudo para que depois, numa próxima fase, a gente estude exatamente o que mais cai no Enem. E nessa fase 2, pessoal, nos primeiros passos, eu super recomendo que, se você puder, ter um cursinho online onde te guia exatamente lá do básico, as matérias do básico, e tem exercícios para você praticar, tem a resolução do exercício para você conseguir aprender ali com seus erros. Isso ajuda demais. Quando você tem um cursinho que te dá esse apoio, é realmente importante, sabe? Então, se você pode, eu super recomendo para vocês correrem atrás disso, sabe? E falando sobre cursinho, eu super recomendo para vocês o cursinho que eu utilizei, o cursinho do professor Ferreto, assim, eu confio de olhos fechados, foi o cursinho que eu utilizei para estudar, foi o cursinho que eu recomendei que meu pai estudasse por ele também, e ele conseguiu ser aprovado, conseguiu uma ótima nota na redação. Eu realmente indico muito e confio muito na plataforma do professor Ferreto. Então, se você não conhece a plataforma, eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem um cupom lá que, se você coloca, você tem um super desconto, assim, realmente vale muito a pena. Agora vamos falar da fase 3. Acelerando. Depois que você já aprendeu a base das matérias, agora sim você está pronto para estudar exatamente o que tem mais chance de aparecer no Enem. O que mais cai no Enem. E agora sim você está pronto para conseguir entender esses assuntos, porque você já vai ter a base das matérias. Então, se aparecer lá uma trigonometria, você vai saber como estudar e vai saber exatamente como manipular ali as equações trigonométricas e tudo. Então, é super importante passar pela outra fase, viu, pessoal? E se você quiser um vídeo falando exatamente o que mais cai no Enem, a listinha completa com as porcentagens, eu posso fazer aqui no canal. Deixa o seu comentário aqui embaixo que eu posso fazer isso para vocês, viu? Então, nessa fase aqui, você vai estudar as matérias que mais caem, pela ordem de porcentagem mesmo, sabe? Por exemplo, matemática, o que mais cai é geometria plana, por exemplo. Então, é isso que você vai estudar, é isso que você vai priorizar, porque agora sim, você já tem a matéria que você precisa para saber e conseguir administrar essas matérias. E nesse momento também, além de estudar as matérias que mais caem, eu recomendo que vocês comecem a fazer simulados. Todo final de semana você separa um diazinho do final de semana para fazer o simulado. Em um final de semana você faz o dia 1 do Enem, e em outro final de semana você faz o dia 2. E em um dia da semana você se separa para corrigir os seus erros e aprender com esses erros. Então você vai lá, encontra a correção, os erros que você está fazendo com o simulado, o que você errou, e começa a aprender com esses erros. Assim, pessoal, você vai chegar super preparado na hora da prova. E os simulados nesse momento são super importantes, porque através deles você vai conseguir revisar o que você está aprendendo, as matérias que mais caem na prova, você vai conseguir praticar elas também, e principalmente você vai conseguir simular o dia da prova. Você vai simular a roupa que você vai usar, você simula a comida que você vai comer lá, simula também o lugar ali de você estar quieto, sem celular, sem nada, simula o tempo de prova. Isso é super importante, pessoal. A gente simular tempo de prova, simular a pressão da hora da prova é muito importante, e isso é o que faz muita gente, infelizmente, não ser aprovado no Enem. Eu já falei aqui pra vocês várias vezes, o Enem é uma prova de resistência, tipo aquelas do Big Brother, sabe? E, infelizmente, o nosso psicológico manda muito. Não é só você saber o que fazer ali na hora da prova. A ansiedade, não saber lidar com o tempo, com a pressão, isso faz muita diferença. Quantas pessoas você conhece que chega no final da prova e não consegue fazer tudo por causa do tempo, sabe? Então não adianta você saber. Eu mesma já vi amigos meus que eram muito inteligentes, que sabiam muito, mas que infelizmente mandavam mal no Enem por não conseguir se preparar para a prova, por chegar lá na hora e ficar muito nervoso, sabe, pessoal? Então o Enem não é uma prova só de matéria, só de quem sabe mais passa. É uma prova de quem sabe lidar com a prova, quem sabe lidar com o tempo, quem sabe lidar com a pressão. Isso sim, é essa pessoa que vai passar, sabe? Então eu quero que vocês saibam a matéria e cheguem preparados na hora da prova. E para isso o simulado vai te ajudar demais. Agora vamos falar da fase 4. O sprint final. E na minha opinião, pessoal, essa é uma das fases mais importantes. E é a fase onde você bate o pé e fala, caraca, eu vou passar, cara. Eu vou passar, eu vou conseguir. Isso foi uma das coisas que eu fiz no meu estudo. E foi uma coisa que, assim, eu tenho certeza que foi uma das coisas mais cruciais para eu ser aprovada, pessoal. Eu definitivamente não tinha conseguido estudar tudo. É muita matéria. Mas eu sabia fazer prova. Eu cheguei no Enem sabendo fazer prova. Sabendo lidar com a pressão. Sabendo
o que fazer e sabendo principalmente lidar com o tempo. E isso é exatamente o que vocês vão conseguir fazer com essa fase aqui. Então, nas últimas 2 semanas, assim, antes da prova, você vai fazer só simulados. Só simulados. Repetindo. Só simulados. Um dia você faz o simulado e no outro dia você corrige. Se você precisar de mais dias, tudo bem. Se faz simulado num dia, corrige em 2 dias, tudo bem. Mas o importante é fazer só simulados e aprender com o seu erro. Todos os dias, ou quase todos os dias, você vai simular a prova do Enem, passar ali pelas 5 horas de prova, cronometrar, botar a sua roupinha de prova, segurar lá suas canetas, escolher a comida que você vai fazer. E, pessoal, vocês não têm noção do quanto isso faz você chegar preparado na prova. Você vai ficar 2 semanas inteiras fazendo prova do Enem e você vai chegar muito preparado. E quando chegar na hora da prova, aquele dia de prova do Enem vai ser só mais um dos muitos que você enfrentou, sabe? Isso muda o jogo. Isso realmente faz você conseguir chegar muito preparado e muito confiante, porque é só mais um dia. É só mais um dia de muitos outros que eu fiz, de muitos outros que eu acertei questões, de muitos outros que eu corrigi. Então, pessoal, essa pra mim é uma das fases assim que, caraca, você vai mandar muito bem, sabe? E uma coisa que eu preciso falar pra vocês que é muito importante nessa fase, pessoal, é corrigir os simulados, assim como eu falei pra vocês. Separe dias para corrigir os seus simulados. Não comece outro simulado antes de terminar de corrigir o seu simulado. Corrija lá o que você errou por falta de atenção, o que você errou porque você não sabia, e assim você vai corrigindo e ganhando, né, essas questões. A cada questão que você corrige é uma questão que na próxima prova você não vai mais errar, sabe? Se você aprendeu de verdade, você não vai mais errar. Então, ó, não deixe de corrigir, não deixe de aprender com o seu erro e aprenda de verdade, sabe? Veja lá a videoaula da questão que você errou, por exemplo, e faça a correção, porque isso vai fazer você chegar muito preparado no Enem. E agora você está se perguntando, tá bom, Liliane, mas como eu organizo isso, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, como eu organizo? Eu tô começando a estudar agora, quanto tempo para cada fase? Mas, ó, fica tranquilo que é isso que eu vou te ajudar agora. Então, pessoal, eu vou pegar de exemplo agora alguém que tá começando a estudar agora em julho. Mas se você tá estudando com menos tempo pro Enem, pega esse exemplo aqui e replique para você, viu? Não fique intimidado. Se, não, eu já comecei a estudar faz um pouquinho mais de tempo. Vamos lá, vai dar certo. Então, vamos supor, você tá começando agora em julho. A primeira semana do seu estudo é a semana de adaptação. Essa é a primeira fase. A fase 2, julho e agosto, você faz a fase 2. Você vai lá aprender a base das matérias. Esquece o estudar o que machucar nesse momento. Você vai estudar a base das matérias que você escolheu estudar pro Enem. E olha, aprofunda nisso que vai dar certo. A fase 3, que é estudar o que mais cai e também os simulados, eu recomendo que você faça ali em setembro e na metade de outubro. E a fase 4, que é faltando 2 semanas para a prova do Enem, que você começa a fazer ali a fase 4 e fazer simulados e fazer esse batidão das questões mesmo. Que olha, pessoal, eu acho que vocês vão mandar muito bem se vocês seguirem isso aqui. E pessoal, assim como eu falei para vocês no início do vídeo, estudar com essas fases é estudar com estratégia, é estudar para passar, sabe? Então eu tenho certeza que se vocês estudarem assim, vocês vão conseguir mandar muito bem no Enem. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal. E se inscreva aqui para você fazer parte dessa comunidade de estudos que a gente está criando por aqui e para receber mais vídeos de dicas de estudo e dicas sobre o Enem. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!